Você já percebeu como algumas pessoas envelhecem com graça, serenidade e luz, enquanto outras envelhecem em guerra com o mundo, com o tempo e com elas mesmas? Há uma diferença sutil, mas profunda, entre envelhecer no corpo e envelhecer na mente. O corpo pode perder a força, mas a alma nunca envelhece. O problema é que muitos se esquecem disso e passam a viver presos a pequenas atitudes que, sem perceber, afastam as pessoas, diminuem sua energia e bloqueiam o fluxo da vida. Joseph Murphy dizia que a mente é eterna juventude, e que cada pensamento é uma semente que floresce em nosso rosto, em nossa voz, em nossa presença. Por isso, envelhecer não é um fardo, é um estado mental que pode ser moldado pelo poder do subconsciente. Ao longo dos anos, você acumulou experiências, vitórias, dores e lições. Tudo isso está gravado em sua mente subconsciente como uma biblioteca viva. Mas quando essa mente é alimentada por queixas, mágoas, medos e críticas, ela começa a refletir isso no corpo e no ambiente. São pequenas atitudes, quase imperceptíveis, que revelam quando a alma se desconectou da sua fonte divina. E essas atitudes, quando persistem, acabam incomodando os outros não porque envelhecer seja um problema, mas porque a energia da pessoa se torna pesada, amarga, defensiva. O que antes era sabedoria se transforma em resistência. E é exatamente sobre isso que este vídeo fala. As 14 atitudes na velhice que afastam as pessoas e bloqueiam a luz da alma, e como substituí-las por vibrações de amor, serenidade e fé. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente é o espelho daquilo que acreditamos ser. Se você acredita que a velhice é decadência, o subconsciente obedecerá a essa ordem. Mas se acredita que é o tempo da colheita, da paz e da plenitude, ele também criará essa realidade. O poder está dentro de você, em cada pensamento que escolhe nutrir. E as atitudes que você manifesta externamente são o reflexo exato do que está plantado dentro. Envelhecer é a arte de se tornar simples outra vez. É a hora em que a vida convida a mente a se desapegar do excesso, das disputas, das comparações. Mas muitos não entendem esse chamado e resistem, tentando manter o controle sobre tudo e todos. Começam a falar demais do passado, a criticar os mais jovens, a acreditar que ninguém mais os compreende. Essas atitudes não são culpa, são sinais, sinais de que a mente está pedindo uma nova programação, um novo foco, uma nova entrega à presença divina. E é isso que você vai compreender aqui, que cada atitude que incomoda os outros é, na verdade, uma forma de defesa inconsciente do ego diante do medo de perder o controle. Mas quando você substitui esse medo pela fé, tudo muda. A velhice deixa de ser um declínio e se torna o portal da sabedoria, a estação em que a alma floresce em silêncio, irradiando amor e compreensão. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida, uma força divina que o mantém jovem no espírito, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. A mente subconsciente é como um espelho, ela reflete o que você pensa sobre si mesmo. Quando você diz estou velho demais, o subconsciente entende isso como um comando e começa a fechar portas. Mas quando você afirma minha alma é jovem, e Deus renova minhas forças a cada amanhecer, Ele cria novas oportunidades, novos relacionamentos, novas razões para viver. Por isso, a velhice não é uma fase, é uma frequência. E quanto mais alta for a vibração, mais luz você atrai. As pessoas se afastam não da idade, mas da energia. A companhia de alguém que vive reclamando, comparando e se vitimizando se torna cansativa. O subconsciente dessas pessoas vive projetando a escassez, o medo e a culpa. Mas aquele que mantém o coração sereno, que sorri sem esforço, que olha o mundo com curiosidade e fé, atrai todos ao redor. Essa pessoa é um farol, e o segredo dela é simples. Ela colocou Deus em primeiro lugar, e o tempo em segundo. A primeira atitude que incomoda os outros é a resistência à mudança. Muitos idosos acreditam que já viram de tudo, que nada mais pode ensiná-los. Mas a vida é movimento, e o espírito está sempre criando o novo. Quando você se fecha para aprender, o subconsciente entende que não há mais motivo para expandir, e a energia se retrai. Mas quando mantém a mente curiosa, aberta e humilde, você permanece conectado à fonte criadora. A juventude espiritual é a capacidade de continuar aprendendo. Você já percebeu como alguns idosos se tornam intolerantes com ideias diferentes, como se o mundo devesse permanecer igual ao que lembram? Isso acontece porque o subconsciente teme o desconhecido. Ele busca segurança nas velhas crenças. Mas Murphy ensinava que fé é a entrega confiante ao invisível.
Ter fé, na velhice, é aceitar o novo como uma dádiva de Deus, não como uma ameaça. A segunda atitude que afasta as pessoas é o hábito da reclamação. Reclamar é declarar para o universo que você está insatisfeito com o que Deus lhe deu. O subconsciente grava essa insatisfação e começa a reproduzi-la em todas as áreas da vida. Em pouco tempo, tudo ao redor parece dar errado. A vibração da queixa é uma das mais densas que existem, e ela repele as pessoas sensíveis. Masse au louvoratré. Quando você substitui a reclamação pela gratidão, o subconsciente se abre como um campo fértil e começa a produzir novas bênçãos. Murphy dizia: agradeça antes de ver o resultado, e o resultado virá. O coração grato é irresistível. Ele eleva a frequência, renova a saúde e traz de volta a alegria. Mesmo na velhice, há sempre motivos para agradecer: o ar, o sol, a comida, o amor, a memória. Quando você agradece, você rejuvenesce. Porque a gratidão é a linguagem de Deus no subconsciente. A terceira atitude que incomoda é o apego ao passado. Falar constantemente sobre o que já foi, sobre os tempos antigos, sobre o quanto o mundo piorou, é o mesmo que programar o subconsciente para viver no retrocesso. O poder de Deus age apenas no presente. O passado é memória, e a memória deve ser usada como sabedoria, não como moradia. Quando você insiste em viver de lembranças, o subconsciente perde a direção do agora. E o agora é o único lugar onde os milagres acontecem. Você já percebeu como os idosos mais encantadores são aqueles que falam do presente com brilho nos olhos? Eles não vivem presos à saudade, vivem conectados à eternidade. E é essa vibração que os torna amáveis, inspiradores e espiritualmente jovens. A quarta atitude que incomoda é o pessimismo constante. Muitos acreditam que, com a idade, só resta esperar o pior: a doença, a solidão, o esquecimento. Mas isso é apenas uma programação mental, uma hipnose coletiva que o subconsciente aceita como verdade quando a pessoa repete com frequência. Joseph Murphy ensinava que você é o que pensa o dia inteiro, e essa lei não se aposenta com o corpo, ela permanece ativa até o último suspiro. Se você pensa em perda, atrai perda. Se pensa em vida, atrai vitalidade. Quando um idoso repete frases como nada mais presta, o mundo está perdido, ou no meu tempo era melhor, ele não apenas afasta os outros, mas bloqueia o fluxo da energia divina que deseja mantê-lo vivo, criativo e em expansão. A mente envelhece quando para de sonhar. O subconsciente precisa de imagens novas, de horizontes. Por isso, o antídoto contra o pessimismo é a imaginação espiritual. Imaginez cercador de luz, imagine boas conversas, imagine viagens, imagine sorrisos. O subconsciente é como uma criança obediente. Ele fará o possível para transformar em realidade aquilo que você lhe mostra. Mesmo aos 80, 90, 100 anos, você continua sendo um criador mental. Envelhecer é apenas um papel que o corpo representa. A alma, porém, continua eterna. A quinta atitude que afasta é o controle excessivo. Há pessoas que, ao envelhecer, tentam dirigir a vida de todos ao redor. Querem impor opiniões, decisões, modos de viver. Fazem isso acreditando que sabem o que é melhor, mas, na verdade, o que buscam é segurança. O subconsciente teme o imprevisível e tenta compensar esse medo através do controle. Murphy explicava que controlar os outros é sinal de que a mente perdeu o domínio de si mesma. A verdadeira sabedoria é permitir que cada um encontre o seu caminho. Quando você confia em Deus, não precisa controlar nada, porque sabe que o amor divino está dirigindo tudo. A sexta atitude é a vitimização. Quantas pessoas mais velhas passam os dias contando quantas vezes foram esquecidas, maltratadas ou ignoradas? Elas não percebem que, ao repetir essa narrativa, estão reforçando no subconsciente a crença de que são rejeitadas. E o subconsciente, que nunca discute, cria novas situações para confirmar essa crença. O resultado é um ciclo de dor e solidão. Murphy dizia: você colhe o que sente ser verdadeiro sobre si mesmo. Quando o sentimento de vítima é substituído pela certeza de que Deus me ama e me sustenta, a energia muda. As pessoas se aproximam novamente, porque a vibração da alma volta a ser doce e acolhedora. A sétima atitude é a crítica constante. Há quem, com o passar dos anos, comece a criticar tudo: o governo, os jovens, o clima, a televisão, a moda, os vizinhos. O hábito da crítica é um veneno sutil,
Ele dá à mente uma falsa sensação de superioridade, mas por dentro drena a vitalidade. O subconsciente, ao ser alimentado com julgamento, torna-se tenso e rígido. O corpo reflete essa rigidez em forma de dores, insônia e irritação. E o que é pior, a crítica afasta as pessoas, porque ninguém se sente amado na presença de quem sempre aponta defeitos. Murphy dizia que a mente crítica é como um espelho embaçado, ela não vê a beleza do que observa. Você já percebeu como é agradável estar perto de alguém que sabe elogiar? Essa pessoa exala leveza porque aprendeu a olhar o bem em tudo. E olhar o bem é olhar com os olhos de Deus. É assim que o subconsciente se purifica, trocando o julgamento pela admiração, a reclamação pela bênção. Aquele que abençoa o mundo é abençoado pelo próprio universo. A oitava atitude que incomoda é o medo da solidão. Quantas vezes a pessoa mais velha liga insistentemente, exige atenção, cobra presença, tudo porque teme ficar só. Mas esse medo, embora humano, é uma ilusão da mente separada. O subconsciente governado pelo medo cria o isolamento que teme. A solução é lembrar-se de que jamais se está só, pois o Espírito Divino habita dentro de cada célula. Quando o idoso aprende a desfrutar da própria companhia, transforma-se num manancial de paz. E a paz atrai. As pessoas buscam quem transmite tranquilidade, não quem exige afeto. Murphy afirmava: a presença de Deus em você é a sua melhor companhia. A nona atitude é a amargura disfarçada de sabedoria. Muitos acreditam que estão sendo apenas realistas, mas o tom das palavras denuncia que perderam a esperança. A amargura é a velhice da alma. O subconsciente carregado de ressentimento não consegue criar alegria. Ele fica preso ao que poderia ter sido, as mágoas não curadas, as promessas não cumpridas. Mas a cura é simples: o perdão. Perdoar não é concordar com o erro, é libertar-se dele. Quando você perdoa, seu corpo se renova, o semblante se ilumina, e as pessoas se aproximam porque sentem o perfume espiritual da leveza. Comente: eu escolho a leveza, se você também quer libertar o coração dos pesos do passado. A 10ª atitude é o isolamento emocional. Alguns, cansados das desilusões, decidem fechar o coração. Tornam-se frios, distantes, irônicos. Pensam que estão se protegendo, mas estão apenas erguendo um muro entre si e o amor. O subconsciente, quando privado do amor, murcha como uma flor sem sol. O amor é o alimento da alma. É ele que mantém viva a chama da juventude interior. Murphy dizia: quem ama nunca envelhece, porque vive em Deus. Para reencontrar o amor, não é preciso um novo relacionamento, basta uma nova postura. Ame o pôr do sol, ame os pássaros, ame as pessoas, mesmo as que não o compreendem. O amor não é um sentimento que se busca, é uma energia que se libera. Quando você ama, o universo inteiro responde. A 11ª atitude é o desinteresse pela beleza. Há quem diga: não preciso mais disso, como se o cuidado pessoal fosse vaidade. Mas cuidar de si é um ato espiritual, porque o corpo é o templo onde Deus habita. Quando a pessoa se abandona, transmite ao subconsciente a mensagem de que a vida perdeu o sentido. E o subconsciente, obediente, apaga o brilho dos olhos. Mas quando você se olha com carinho, quando se veste com alegria, quando mantém a casa limpa e o coração leve, você diz ao universo: eu ainda celebro o dom da vida. E o universo responde com vitalidade. Deixe nos comentários qual dessas atitudes você reconhece em si e deseja transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Murphy lembrava que não existe limite de idade para renovar a mente. A cada manhã, o espírito oferece uma nova chance de pensar diferente, de escolher outra vibração. O subconsciente não conhece tempo, ele apenas reage à crença do agora. Portanto, não importa quantos anos você repete as mesmas atitudes, basta um instante de despertar para iniciar uma nova colheita. A 12ª atitude que incomoda os outros é a rigidez emocional. Muitos acreditam que, por terem vivido muito, sabem de tudo, e que nada mais pode surpreendê-los. Tornam-se duros, inflexíveis, intransigentes. Mas Murphy dizia que a mente rígida é como um galho seco, quebra diante do primeiro vento. O segredo da longevidade espiritual está na maleabilidade, na capacidade de ceder, ouvir e compreender. Quando você se torna maleável, o subconsciente volta a fluir, e o espírito renova como a seiva que renasce na primavera. Não importa a idade, a alma continua capaz de aprender,
de mudar, de florescer. Você já reparou como as pessoas mais encantadoras na velhice são aquelas que sabem rir de si mesmas? Elas não levam tudo tão a sério, não tentam provar que têm razão. Elas aprenderam a arte da leveza, e essa arte vem da alma que confia em Deus. Quando você se liberta da necessidade de estar certo, ganha o direito de estar em paz. A paz é o perfume do espírito. A 13ª atitude é o apego à dor. Algumas pessoas fazem da dor um lugar de identidade, repetem histórias de sofrimento, doenças, injustiças e perdas, até que o subconsciente passa a acreditar que essa é a única forma de existir. Mas Murphy ensinava que o subconsciente é moldável. Se ele foi programado para o sofrimento, pode ser reprogramado para a alegria. O que mantém a dor viva é a atenção. Aquilo que você foca, cresce. Quando você começa a falar de cura, o subconsciente começa a curar. Quando fala de amor, o subconsciente se enche de amor. E quando fala de esperança, o subconsciente volta a criar futuro. Não há nada mais bonito do que uma pessoa idosa que fala de alegria. Ela se torna um milagre ambulante, um lembrete vivo de que o espírito é maior que o tempo. As rugas do rosto se tornam como linhas de sabedoria, e a voz carrega uma serenidade que conforta quem a ouve. Essa pessoa é um exemplo do que Murphy chamava de mente curada, aquela que, mesmo depois de tudo, escolhe ver o bem. A 14ª atitude, e talvez a mais poderosa de todas, é esquecer-se de agradecer. A ingratidão é o esquecimento da presença divina. Quando o idoso se concentra apenas no que perdeu, ele fecha a porta da abundância. Mas quando passa a agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, o subconsciente começa a liberar novas energias de vida. Murphy afirmava que a gratidão é uma forma de oração. Ela abre o coração para o infinito. E a mente agradecida não apenas atrai pessoas, ela as eleva. Você já percebeu como é agradável estar perto de alguém que agradece até pelas coisas simples? Essa pessoa ilumina o ambiente, porque a gratidão é uma força magnética. Tudo que você agradece, aumenta. E quanto mais você agradece, mais o universo lhe dá motivos para continuar agradecendo. Comente: eu escolho a gratidão. Se você também quer que seu coração vibre na energia do amor divino todos os dias. Murphy dizia que a velhice é o tempo em que o espírito chama o homem de volta para dentro. É o convite para se reencontrar com Deus. Cada atitude que incomoda os outros é um lembrete de que ainda há algo a ser curado, algo a ser entregue, algo a ser transformado em luz. E o poder para fazer isso não vem do tempo, vem da consciência. O tempo envelhece o corpo, mas a consciência desperta o espírito. A transformação começa quando você diz a si mesmo: Deus é a minha juventude eterna. Eu sou guiado pela luz, e cada dia é uma oportunidade de amar mais. Essa simples afirmação, repetida diariamente, renova a mente subconsciente. O corpo começa a responder com mais vitalidade, as relações se suavizam, a alegria retorna. A presença divina se expressa através de você como bondade, como sorriso, como paz. Murphy lembrava que o maior milagre da vida é continuar crescendo em amor até o último dia. A alma que ama nunca envelhece. E mesmo que o corpo enfraqueça, a energia do amor o mantém radiante. O envelhecimento não é uma sentença, é uma iniciação à sabedoria. É o tempo de ensinar com o exemplo, de inspirar pelo silêncio, de abençoar com o olhar. Deixe nos comentários o que você mais aprendeu com a vida até aqui. Compartilhe essa semente de sabedoria. Ela pode iluminar alguém que precise ouvir a sua experiência. A mente que coloca Deus em primeiro lugar nunca sente solidão, nunca sente medo. Ela sabe que tudo é aprendizado. E quanto mais entrega, mais recebe. Porque o espírito não conhece perda, apenas expansão. A velhice não é o fim da estrada, é o início de uma nova forma de caminhar, mais lenta, mas mais consciente, menos impetuosa, mas mais profunda, menos voltada para fora e mais voltada para dentro. Murphy dizia que o homem sábio envelhece como vinho. Quanto mais o tempo passa, mais puro se torna o sabor da alma. E quem o saboreia sente-se inspirado, elevado, tocado por algo que transcende a aparência. Essa é a beleza da velhice espiritual. Ela incomoda apenas aqueles que ainda não aprenderam a ver a luz por trás das rugas. Chegar à velhice é um privilégio que poucos compreendem. É o tempo em que a alma já viu o suficiente para perceber que o essencial não está nas aparências, mas nas vibrações invisíveis que ligam tudo o que existe. O corpo envelhece, mas a mente pode permanecer jovem, vibrante, luminosa.
Joseph Murphy dizia que a idade não está nos anos, está nas ideias. E toda ideia nasce no subconsciente. Se o pensamento for carregado de fé, a velhice se torna o tempo da colheita. Se for alimentado por medo, torna-se o tempo da estagnação. O que muda tudo é o foco. Quando você pensa em Deus, rejuvenesce. Quando pensa na limitação, envelhece. A velhice, portanto, não é castigo nem fraqueza. É um convite divino à entrega, à aceitação e à sabedoria. Cada dia é um chamado silencioso para alinhar a mente ao amor, à paz e à fé. Quando você escolhe agradecer, o subconsciente começa a produzir novas forças. Quando perdoa, o coração se liberta e o corpo se acalma. Quando ora, você se reconecta à fonte inesgotável de energia divina. Murphy explicava que o subconsciente é o canal pelo qual a vida de Deus flui para você. Se o canal estiver entupido por mágoas, queixas e medo, a energia se interrompe. Mas se o canal estiver limpo pela fé e pela alegria, o fluxo se renova com vigor. Não existe nada mais belo do que um idoso que ora com serenidade. A voz é mansa, o olhar é calmo, o corpo pode estar cansado, mas há uma força silenciosa que o sustenta. Essa força é o poder de Deus se expressando através do subconsciente purificado. A oração científica ensina a falar ao subconsciente com a certeza de que o bem já está feito. E essa certeza transforma tudo. Para aplicar esse poder na prática, comece seu dia com esta afirmação: Deus renova minhas forças como a águia. Eu sou jovem em espírito, sábio em mente e sereno em coração. Tudo que vem a mim é bom, porque tudo vem de Deus. Repita essas palavras pela manhã e à noite, até senti-las verdadeiras. A mente subconsciente precisa de emoção, não apenas de som. Quando a emoção se une à palavra, o universo começa a responder. Durante o dia, se perceber qualquer das atitudes antigas surgindo, a reclamação, a crítica, o medo, a impaciência, pare por um instante e diga mentalmente: eu escolho a paz. Eu escolho o amor. Essa simples mudança de foco muda a frequência do subconsciente. E o que vibra em paz atrai paz. O que vibra em amor atrai amor. A noite é o momento de reprogramação profunda. Antes de dormir, coloque a mão sobre o coração e diga: obrigado, Deus, por mais um dia. Eu entrego tudo à tua presença divina. Amanhã serei ainda mais calmo, mais sábio e mais amoroso. Ao adormecer com esse sentimento, você envia ao subconsciente a semente da harmonia. E durante o sono, ele trabalha silenciosamente, curando, reorganizando e rejuvenescendo todas as áreas da vida. Murphy afirmava que a fé é o verdadeiro elixir da juventude. Aquele que confia em Deus não sente solidão, não sente medo, não sente envelhecimento, sente expansão. Porque sabe que cada ruga é uma linha escrita pela sabedoria do tempo, cada cabelo branco é um lembrete de que a mente sobrevive a tudo, e cada novo amanhecer é mais uma oportunidade de irradiar amor. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Pense nisso, porque esse pensamento será a semente do seu amanhã. A velhice é uma ponte entre a terra e o céu. É o tempo de olhar para trás com gratidão e para frente com confiança. Tudo que passou foi aprendizado. Tudo que virá será graça. A alma que vive em gratidão nunca perde o brilho, e a mente que confia em Deus nunca se sente esquecida. Você é parte do divino. E essa consciência é o segredo da eterna juventude. Repita comigo, calmamente. Eu sou jovem em espírito e pleno em sabedoria. Minha alma é livre, meu coração é leve. Deus é a vida que me sustenta agora e sempre. Tudo está bem, porque tudo está em Deus. E assim, com essa paz que vem do alto, permita que o amor divino se manifeste em você e através de você. A cada novo dia, substitua as atitudes que afastam por gestos que aproximam. Seja o sorriso que cura, a palavra que conforta, o silêncio que compreende. Assim, sua presença será lembrada não pela idade que tem, mas pela luz que irradia. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo.